Você nunca vai conseguir, você sempre foi um fracassado. Olhe pra você, continua sem nada. Eu desperdicei anos da minha vida com um homem que vai morrer sendo medíocre. Meu nome é Lucas Miller, e antes de tudo mudar, eu era apenas um homem comum, dirigindo um Suzuki velho e tentando transformar em realidade uma ideia na qual quase ninguém acreditava. Conheci Sofia em uma noite chuvosa de sábado em Chicago. Um amigo em comum havia nos convidado para jantar em um pequeno restaurante perto de Lincoln Park, e eu quase não fui. Tinha trabalhado até tarde naquela semana e estava cansado o suficiente para ficar em casa, mas decidi aparecer. Aquela decisão mudou minha vida. Sofia estava sentada perto da janela quando cheguei. Ela levantou os olhos, sorriu e afastou a bolsa da cadeira para que eu pudesse me sentar ao lado dela. Você está atrasado. Eu quase não vim. Então ainda bem que veio. Eu sorri. Também acho. Conversamos durante horas. Não falamos sobre dinheiro, status ou sucesso. Éramos apenas duas pessoas descobrindo os sonhos uma da outra. Sofia queria ter uma casa bonita algum dia. Eu queria criar uma empresa. Ela queria filhos. Eu queria construir alguma coisa que nos permitisse viver sem aquela preocupação constante com o próximo salário ou com a próxima conta. Naquela época, ela não ria das minhas ambições. Pelo contrário, ela me incentivava. Quando contei que queria desenvolver um sistema de software para pequenas empresas, ela me olhou seriamente. Você realmente acredita que consegue fazer isso? Sim. Então eu também vou acreditar. Nunca esqueci aquelas palavras. Nós nos casamos 2 anos depois. Nosso casamento não foi luxuoso. Não houve salão caríssimo, fotógrafo famoso nem uma festa digna de revista. Tivemos nossa família, nossos amigos mais próximos, música, comida e 2 pessoas convencidas de que tinham encontrado algo que duraria para sempre. Durante algum tempo, aquilo realmente pareceu eterno. Morávamos em um apartamento pequeno em Chicago. Os móveis não combinavam. A cozinha mal tinha espaço para 2 pessoas ao mesmo tempo, e meu Suzuki velho fazia um barulho estranho quase toda vez que eu girava a chave. Sofia costumava brincar com aquilo. Um dia, Lucas, vou obrigar você a trocar esse carro. Eu ria. Nunca. Você ama esse carro mais do que ama a mim. Isso é impossível. Boa resposta. Ela sorria e me beijava. Mais tarde, aquelas lembranças se tornaram dolorosas porque me faziam lembrar de que Sofia nem sempre havia sido a mulher que queria me ver longe dela. A mudança aconteceu aos poucos. Sofia começou a trabalhar com pessoas que mediam sucesso de outra maneira. As amigas falavam sobre viagens caras, investimentos, apartamentos luxuosos no centro de Chicago e promoções em grandes empresas. Os pais dela a apresentavam a empresários, executivos e investidores. De repente, nossa vida simples começou a parecer pequena para ela. Certa noite, Sofia chegou em casa e deixou a bolsa sobre a bancada da cozinha. Lucas. Sim? Você pensa em onde estaremos daqui a 5 anos? O tempo todo. E onde? Eu sorri. Talvez administrando minha própria empresa. Talvez em uma casa maior. Talvez com 2 filhos. Ela ficou me encarando. E se a empresa não funcionar? Vai funcionar. Mas e se não funcionar? Dei de ombros. Então eu tento de novo. Ela não sorriu. Essa é a sua resposta? Sim. Sofia se virou e saiu da cozinha. Naquele momento eu não entendi. Hoje entendo perfeitamente. Ela não estava perguntando se eu continuaria tentando. Ela queria saber se eu podia garantir que teria sucesso. E eu não podia. Minha ideia de negócio parecia simples na teoria. Pequenas empresas tinham dificuldade para controlar faturas, entregas, contratos e pagamentos espalhados por vários sistemas. Eu queria criar uma plataforma que reunisse tudo em um só lugar. Passei noites pesquisando. Meus fins de semana viraram dias de trabalho. Minhas economias começaram a desaparecer no desenvolvimento do sistema. Muitas vezes eu chegava em casa depois da meia-noite e encontrava Sofia dormindo. Tentava não acordá-la. Sentava em silêncio à mesa da cozinha, abria o notebook e continuava trabalhando. Eu acreditava que aquele sacrifício seria temporário.
Também acreditava que ela entendia. Uma noite, Sofia acordou e me encontrou trabalhando. Lucas. Levantei os olhos. Oi. O que você está fazendo? Corrigindo o módulo de pagamentos. Ela suspirou. São quase 2 da manhã. Eu sei. Você está fazendo isso há meses. Vai valer a pena. Ela me encarou. Será? Eu não respondi. Sofia voltou para o quarto. Aquela pergunta ficou na minha cabeça. Algumas semanas depois, finalmente tive algo concreto para mostrar. Abri o protótipo no notebook. Vem ver isso, Sofia. Ela se sentou ao meu lado. Expliquei tudo. O sistema conseguia acompanhar pagamentos, organizar faturas e avisar empresas quando contratos estavam próximos do vencimento. Eu estava animado. Pela primeira vez, senti que aquilo realmente poderia se transformar em algo grande. Quando terminei, olhei para ela. E então, Sofia ficou olhando para a tela. É isso? Meu sorriso desapareceu. Como assim? Achei que teria mais coisa. É um protótipo. Você passou quase 1 ano nisso. Porque estou construindo praticamente tudo do zero. Ela fechou o notebook. Lucas, eu não quero passar minha vida esperando pelo seu potencial. Senti alguma coisa se partir dentro de mim. Meu potencial? Você sabe do que estou falando. Não, não sei. Ela se levantou. Eu preciso de estabilidade. Estou tentando construir estabilidade. Você está tentando construir um sonho. E o que há de errado nisso? Nada. Ela pegou a bolsa. Mas não sei se quero ficar esperando para descobrir se esse sonho algum dia vai se tornar realidade. Foi a primeira vez que percebi que poderia perdê-la. Mesmo assim, ainda acreditava que o amor conseguiria sobreviver à incerteza. Eu estava errado. Nos meses seguintes, nossas discussões ficaram cada vez mais frequentes. Sofia reclamava do apartamento. Reclamava do Suzuki. Reclamava das minhas roupas. Reclamava do tempo que eu dedicava ao trabalho. Até que finalmente começou a reclamar de mim. Você vive falando sobre o homem que vai se tornar, ela disse certa noite. Talvez devesse olhar para o homem que é agora. Fiquei olhando para ela. E o que eu sou agora? Ela hesitou por alguns segundos. Então respondeu. Comum. Aquela palavra doeu mais do que ela imaginava. Eu nunca tinha considerado ser uma pessoa comum como um insulto. Mas, vindo da mulher que eu amava, parecia exatamente isso. O pai de Sofia, Roberto Davis, piorava tudo. Ele havia construído uma empresa muito lucrativa no ramo imobiliário de Chicago e acreditava que dinheiro era a maneira mais clara de medir a competência de alguém. Em uma tarde de domingo, ele pediu que eu conversasse com ele em particular. Falei com Sofia. Meu estômago se contraiu. Sobre o quê? Sobre o futuro dela. Ela consegue falar por si mesma. Roberto sorriu. Esse é exatamente o problema. Franzi a testa. O que você quer dizer? Você vive falando sobre seu potencial. Eu tenho um plano de negócios. Você tem uma ideia. Todo negócio começa com uma ideia. Homens de sucesso não ficam presos nessa fase para sempre. Não respondi. Roberto se inclinou para a frente. Sofia merece mais do que promessas. Naquela noite, contei a Sofia o que tinha acontecido. Ela não me defendeu. Em vez disso, disse, talvez meu pai tenha razão. Olhei para ela por vários segundos. Você realmente acredita nisso? Ela desviou o olhar. Eu não sei mais. Foi naquele momento que percebi que nosso casamento já estava se quebrando. Não porque tivéssemos deixado completamente de amar um ao outro, mas porque Sofia tinha parado de acreditar no homem que eu estava tentando me tornar. Mesmo assim, me recusei a desistir. Encontrei um pequeno investidor disposto a analisar meu protótipo. A reunião foi marcada para uma segunda-feira de manhã em um prédio comercial no centro de Chicago. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Preparei minha apresentação. Passei meu terno e lavei o Suzuki velho até ele parecer quase novo. Antes de sair de casa, parei diante do espelho. Não enxerguei um fracassado. Enxerguei um homem que ainda não tinha conseguido. Para mim,
Havia uma diferença enorme entre as duas coisas. Peguei as chaves. Quando estava chegando à porta, Sofia chamou meu nome. Eu me virei. Ela estava parada no corredor, olhando para mim. O que foi? Ela hesitou. Então disse algo que fez meu corpo inteiro gelar. Lucas, quando você voltar, precisamos conversar sobre nosso casamento. Fiquei parado segurando as chaves do velho Suzuki. Ainda não sabia, mas aquela conversa mudaria tudo. E a reunião com o investidor naquela manhã determinaria se ainda havia alguma coisa pela qual lutar. A reunião deveria ser o começo de tudo. Em vez disso, tornou-se a manhã em que aprendi como a esperança pode desaparecer rapidamente. Estacionei meu Suzuki em frente a um prédio de vidro perto do Chicago Loop. Olhei meu reflexo no retrovisor e respirei fundo. Minhas mãos tremiam porque eu sabia que, quando voltasse para casa, Sofia queria conversar sobre nosso casamento. Entrei no prédio carregando comigo a única coisa que ainda parecia realmente minha: a certeza de que eu poderia construir alguma coisa. O investidor ouviu minha apresentação durante cerca de 20 minutos. Depois fechou a pasta. Lucas, a ideia é interessante. Meu coração acelerou. Mas você não tem capital suficiente, experiência suficiente nem provas de que isso funciona em escala. Como pretende financiar o crescimento? Eu não tinha uma boa resposta. Ele continuou. Não acho que você esteja pronto. Aquelas palavras me acompanharam até o estacionamento. Sentei dentro do Suzuki e fiquei ali até meu celular tocar. Era Sofia. Onde você está? Estou voltando para casa. Ótimo. Precisamos conversar. A voz dela estava fria. Definitiva. Quando cheguei, os pais de Sofia estavam sentados na nossa sala. Roberto segurava uma pasta. A mãe dela estava em silêncio e evitava olhar para mim. Sofia permanecia perto da janela. Antes mesmo de alguém falar, eu já sabia. O que está acontecendo? Sofia respirou fundo. Quero o divórcio. Parecia que a sala havia ficado menor. Olhei para Roberto. Ele não disse nada. Depois olhei para Sofia. É por causa do investidor ter recusado meu projeto? Não. Então por quê? Ela engoliu em seco. Porque percebi que não quero esta vida. Eu soltei uma risada curta, sem humor. Que vida? Esta. Ela apontou para o apartamento. Essa incerteza. Essa espera. Essa esperança de que algum dia você vai se tornar bem-sucedido. Fiquei olhando para ela. Eu pensei que você me amasse. Eu amo. Então por que está indo embora? Porque amor não é suficiente. Aquela frase destruiu alguma coisa dentro de mim. Passei semanas tentando salvar o casamento. Sugeri terapia de casal. Ela recusou. Prometi trabalhar ainda mais. Sofia respondeu que aquele era exatamente o problema. Nada funcionou. O divórcio se tornou inevitável. Mas, enquanto meu casamento desmoronava, aconteceu algo inesperado. Léo Carter me ligou. Léo era meu melhor amigo desde a faculdade. Ele tinha visto meu protótipo. Também tinha me visto fracassar várias vezes. Lucas, acho que você está encarando isso da maneira errada. Como assim? Você está tentando vender software para empresas que nunca ouviram falar de você. É assim que negócios funcionam. Não. Primeiro você precisa de uma empresa disposta a apostar em você. Ele me enviou um e-mail. Dentro havia o nome de uma pequena transportadora de Chicago que tinha acabado de perder milhares de dólares por causa de erros em pagamentos e entregas. Eles precisam exatamente do que você construiu, disse Léo. Eles nunca vão confiar em mim. Então faça com que confiem. Liguei para a empresa. O proprietário concordou em me receber. Cheguei 20 minutos antes no velho Suzuki. O dono, Daniel Brooks, era um homem cansado, na casa dos 50 anos. Ele se importava com uma única coisa. Você consegue resolver meu problema? Consigo. Então prove. Trabalhei durante 3 semanas sem cobrar nada. Reconstruí partes do meu sistema para atender às necessidades da empresa dele. Ficava até tarde, atendia ligações à meia-noite e atravessava Chicago quando alguma coisa dava errado. Pela primeira vez,
Eu não estava tentando provar meu potencial. Estava resolvendo um problema real. No final da terceira semana, Daniel me chamou ao escritório e colocou um cheque sobre a mesa. Era o primeiro pagamento verdadeiro que eu recebia pelo meu sistema. Fiquei encarando aquele papel. O que é isso? É o suficiente para você saber que vamos continuar usando seu sistema. Eu não consegui dizer nada. Não era uma fortuna. Mas era uma prova. Sentei dentro do velho Suzuki e chorei. Não porque tivesse ficado rico. Chorei porque alguém finalmente havia pago por algo que eu mesmo tinha criado. Naquela noite, contei a Sofia. Ela olhou para o cheque. Quanto? Eu disse o valor. É bom. Só isso. Nenhuma empolgação. Nenhum abraço. Nenhum orgulho. Estranhamente, aquilo doeu menos do que teria doído alguns meses antes. Alguma coisa em mim havia mudado. Eu já não precisava do aplauso dela. Precisava continuar avançando. O divórcio foi concluído pouco tempo depois. Sofia ficou com o apartamento e com a maior parte dos móveis. Eu fiquei com minhas roupas, meu notebook e o velho Suzuki. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinho. Mas também estava livre. Léo entrou oficialmente no negócio comigo. Alugamos um escritório minúsculo sobre uma oficina mecânica na região de Cícero e chamamos a empresa de Miller Systems. O teto tinha goteiras. As cadeiras não combinavam. A internet caía constantemente. Mas aquele lugar era nosso. Os primeiros meses foram brutais. Clientes desistiam. As contas se acumulavam. Houve noites em que Léo e eu jantamos sanduíches frios no escritório. Talvez a gente devesse desistir, ele disse certa noite. Não. Por quê? Porque eu já perdi tudo uma vez. Nós continuamos. Um cliente virou 3. 3 viraram 11. 11 viraram 40. Nosso sistema começou a se espalhar entre pequenas transportadoras e empresas de logística em Illinois. Depois, uma companhia regional muito maior percebeu o que estávamos fazendo. Eles queriam uma demonstração. Passei 4 noites preparando tudo. Quando a reunião terminou, um dos executivos apertou minha mão. Queremos assinar com vocês. Saí do prédio e liguei imediatamente para Léo. Conseguimos. Ele gritou tão alto que afastei o telefone do ouvido. Aquele contrato mudou tudo. Contratamos funcionários. Saímos do pequeno escritório sobre a oficina e nos mudamos para um prédio de verdade em Chicago. Nosso software se expandiu. O faturamento cresceu. Pela primeira vez, eu conseguia pagar por coisas que antes pareciam impossíveis. Mesmo assim, continuei com o velho Suzuki. As pessoas perguntavam por quê. Eu nunca explicava. Aquele carro me lembrava do homem que eu era antes de todos decidirem que eu não era suficiente. Enquanto isso, a vida de Sofia parecia perfeita à vista de fora. Ela participava de eventos caros com os pais, aparecia em fotografias sorrindo e parecia feliz. Eu parei de acompanhar. Aprendi uma coisa importante. Às vezes, a maneira mais rápida de seguir em frente é parar de verificar se as pessoas que ficaram para trás se arrependeram de deixar você partir. Então, numa terça-feira de manhã, aconteceu algo inesperado. Nossa empresa recebeu um convite de um grande grupo de investimentos. Eles queriam conversar sobre a compra de uma participação significativa na Miller Systems. Léo quase caiu da cadeira. Isso pode levar a gente para o país inteiro. Eu sorri. Então vamos estar preparados. A reunião durou 3 horas. No final, o principal investidor olhou para mim. Senhor Miller, estamos preparados para fazer uma oferta. Olhei para o número na tela. Era mais dinheiro do que algum dia imaginei ver associado ao meu nome. Pensei em Sofia dizendo que eu nunca seria rico. Pensei em Roberto dizendo que eu não tinha o que era necessário. Mas não comemorei. Apenas fechei minha pasta. Enviem os termos. Naquela noite, enquanto dirigia para casa no velho Suzuki pela Lakeshore Drive, meu telefone tocou. Sofia. Quase não atendi. Lucas, podemos conversar? Sobre o quê? Ouvi falar da sua empresa. Parabéns. Obrigado.
Então ela fez uma pergunta que me fez perceber que nosso passado ainda não estava terminado. Você ainda me odeia? Não respondi imediatamente porque a verdade era mais complicada. Eu não a odiava. Mas também não era mais o homem que ela havia deixado. E eu não entendia por que ela estava me ligando agora. Então Sofia falou baixinho. Porque existe uma coisa que eu preciso contar para você. Quando finalmente explicou o que estava acontecendo dentro da família dela, percebi que nosso divórcio havia sido apenas uma parte de uma história muito maior. A ligação terminou antes que eu pudesse fazer todas as perguntas. Fiquei sentado atrás do volante do Suzuki, olhando as luzes de Chicago através do para-brisa. Durante anos, me perguntei por que Sofia havia ido embora. Agora eu começava a suspeitar de que a resposta nunca havia sido tão simples quanto: você não era bem-sucedido o suficiente. Alguma coisa séria estava acontecendo dentro da família Davis. E, de alguma forma, aquilo tinha chegado até a vida que eu estava construindo. Quase não fui quando Sofia pediu para me encontrar. Então Léo olhou para mim. Se ela sabe alguma coisa que pode afetar sua empresa, você precisa ouvir. Eu odiava admitir, mas ele estava certo. Quando cheguei ao restaurante perto do centro de Chicago, Sofia já estava esperando. Ela parecia diferente. Não fisicamente. Era outra coisa. A confiança que eu lembrava havia desaparecido. Ela girava um copo entre os dedos sem parar. Obrigada por vir. Fale. Ela respirou fundo. Meu pai pegou o dinheiro emprestado. Quanto? Quando ela disse o valor, fiquei olhando para ela. Tudo isso? Sofia assentiu. Ele usou ativos das empresas como garantia. E a empresa está com problemas sérios. Recostei na cadeira. O que isso tem a ver comigo? Ela abaixou os olhos. Sua empresa comprou uma das companhias ligadas à dívida dele. Meu estômago se contraiu. O quê? Sua equipe de aquisições comprou a empresa há cerca de 6 meses. Eu me lembrava da aquisição. Era uma das várias pequenas companhias incorporadas à Miller Systems. Nunca soube que Roberto tinha ligação com ela. Por que não me contou? Porque eu estava com vergonha. Observei o rosto dela. Sofia, vergonha não impediu você de me humilhar quando fomos casados. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu sei. Pela primeira vez, ela não tentou se defender. Apenas ficou sentada. Depois disse algo que eu jamais esperava. Meu pai está sendo investigado. Por quê? Fraude. A palavra ficou no ar entre nós. Sofia explicou que Roberto vinha transferindo dinheiro entre empresas para esconder prejuízos. Quando auditores descobriram irregularidades, tudo começou a desmoronar. A mãe de Sofia encontrou documentos mostrando que Roberto também havia usado dinheiro de uma conta de investimentos da família sem contar a ela. E agora todo o império dele poderia desaparecer. Olhei para Sofia. Por que está me contando isso? Por que foi sua empresa que encontrou as irregularidades? Aquilo mudou tudo. Minha equipe jurídica havia identificado transações suspeitas durante a aquisição. Eu tinha presumido que eram apenas problemas contábeis normais. Não eram. Roberto vinha escondendo perdas havia anos. Sofia estendeu a mão pela mesa. Eu sei o que fizemos com você. Afastei minha mão. Você não pode consertar aquilo com um pedido de desculpas. Eu sei. Então o que você quer? Ela respondeu quase em um sussurro. Uma chance. Levantei. Você já teve uma. Fui embora. Nos dias seguintes, as provas ficaram piores. Roberto havia manipulado registros, transferido dinheiro entre subsidiárias e escondido dívidas. Mas surgiu outra descoberta. Um documento criado 3 anos antes. Meu nome aparecia nele. Fiquei encarando a página. Eu nunca tinha assinado aquilo. Léo ficou ao meu lado. Lucas, isso é maior do que imaginávamos. Assenti. Descubra quem fez esse documento. A investigação levou alguém de dentro da organização de Roberto. Um ex-executivo admitiu que Roberto havia ordenado a preparação dos documentos. O plano era usar meu antigo projeto fracassado como bode expiatório se os problemas financeiros viessem a público. Senti náusea.
Sofia não tinha simplesmente ido embora porque achava que eu nunca teria sucesso. A família dela estava protegendo um segredo, e eu quase tinha sido usado para protegê-lo. Depois fui chamado para depor. A audiência fazia parte da investigação financeira e aconteceria no Tribunal do Condado de Cook, em Chicago. Sofia estava lá. Os pais dela também. Entrei na sala usando um terno escuro. Não olhei para eles. O juiz analisou as provas. O advogado de Roberto argumentou que os documentos eram incompletos. Meu advogado apresentou os registros que demonstravam as inconsistências. Então Sofia se levantou. Ela caminhou na minha direção. Achei que fosse pedir desculpas. Não pediu. Em vez disso, alguma coisa dentro dela explodiu. A voz ficou dura. Você nunca vai conseguir. Sempre foi um fracassado. Olhe para você. Continua sem nada. Eu desperdicei anos com um homem que vai morrer medíocre. Você nunca vai ser rico. Nunca vai ser respeitado. Nunca vai ser suficiente. Todo mundo vai rir de você do mesmo jeito que eu rio agora. Então ela pegou o copo de água sobre a mesa. Antes que alguém pudesse reagir, despejou tudo no meu rosto. A água fria bateu na minha testa, escorreu pelos olhos e encharcou meu terno. As pessoas na sala reagiram em choque. Eu não me mexi. Apenas apertei a mandíbula e continuei olhando para a frente. Então Roberto se levantou. Começou a bater palmas lentamente. Alto o suficiente para todos ouvirem. Apontou para mim. Olhem para esse homem patético. Você não passa de um perdedor. Nunca vai construir nada. Não tem o que é preciso. Você é um fracassado e sempre será. Fique de joelhos, porque é aí que você pertence. A mãe de Sofia ficou ao lado dele. Ela assentiu e também começou a aplaudir. Naquele momento, percebi que não estava com raiva apenas porque eles tinham me chamado de fracassado. Eu estava com raiva porque, durante anos, uma parte de mim teve medo de que eles estivessem certos. E aquela era a última coisa que eu precisava vencer. Não Sofia. Não Roberto. Eu precisava vencer o medo que ainda existia dentro de mim. Levantei lentamente. Limpei a água dos olhos. Depois olhei para Sofia. Ela esperava a raiva. Esperava uma discussão. Esperava que eu tentasse me defender. Em vez disso, falei calmamente. Você vai se arrepender de acreditar que este era o último capítulo. Então me virei e saí. As portas do tribunal se fecharam atrás de mim. Do lado de fora, fiquei parado nos degraus do Daley Center, no coração de Chicago. Meu telefone tocou. Era Léo. Lucas. O que foi? O conselho aprovou a aquisição. Fechei os olhos. Qual aquisição? A expansão nacional. Olhei para os prédios de Chicago ao meu redor. Pela primeira vez, entendi alguma coisa com clareza. As pessoas que tinham acabado de me humilhar ainda estavam me julgando pelo homem que eu havia sido anos antes. Elas não tinham ideia do homem que eu havia me tornado. A investigação contra Roberto se tornou pública. A empresa dele desmoronou. Sua reputação desapareceu. Sofia perdeu quase tudo o que havia usado durante anos para definir sucesso. Mas eu não comemorei. Eu já tinha aprendido que vencer não significava assistir outra pessoa cair. Significava não permitir que a queda dela me puxasse junto. Então, certa tarde, minha assistente entrou no escritório. Sr. Miller? Sim? Há 3 pessoas esperando no térreo. Quem? Ela hesitou. Sofia Davis, a mãe dela e Roberto Davis. Fiquei imóvel. Diga que estou ocupado. Eles disseram que vão esperar. Olhei através da parede de vidro do meu escritório. Pela primeira vez em anos, lembrei com nitidez do tribunal. Da água. Das risadas. Das palavras, você nunca vai conseguir. Olhei meu reflexo no vidro. Depois respondi, pode mandar subir. O elevador começou a subir. A cada andar, eu percebia que o momento que havia imaginado centenas de vezes estava finalmente chegando. Sofia estava voltando. Mas, desta vez, eu não era mais o homem que ela tinha abandonado.
E qualquer coisa que estivesse prestes a pedir me obrigaria a decidir se o sucesso realmente tinha mudado quem eu era ou se aquele homem ferido do tribunal ainda existia em algum lugar dentro de mim. Eu soube, naquele instante, que o passado finalmente tinha chegado à minha porta. As portas do elevador se abriram exatamente às 9h14 da manhã. Sofia saiu primeiro. A mãe veio atrás. Depois apareceu Roberto. Eu mal reconheci aquele homem. A confiança havia desaparecido do rosto dele. Os ombros estavam caídos e ele segurava uma pasta de couro contra o peito como se fosse a única coisa que ainda o mantivesse de pé. Sofia olhou para minha mesa. Imediatamente me lembrei do tribunal. Do copo de água. Das risadas. Você nunca vai conseguir. Agora ela estava dentro do escritório que um dia acreditou que eu jamais teria. Sofia caminhou lentamente em minha direção. Lucas. Não respondi. A mãe dela parou alguns passos atrás. Roberto nem conseguia olhar diretamente para mim. Sofia engoliu em seco. Precisamos da sua ajuda. Ali estava a frase que eu nunca imaginei ouvir dela. Recostei na cadeira. Por quê? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque você é a única pessoa que pode consertar isso. Olhei para os pais dela. Não. Sofia piscou, surpresa. Você nem ouviu o que precisamos. Ouvi o suficiente. Ela se aproximou. Por favor. Aquela palavra tinha mais peso do que qualquer outra coisa que ela havia dito. Mesmo assim, não senti vitória. Senti cansaço. Anos antes, eu teria sonhado com aquele momento. Teria imaginado Sofia diante de mim, finalmente reconhecendo que estava errada. Mas agora que aquilo estava acontecendo, percebi uma coisa. Estar certo não apagava o que tinha acontecido. Levantei. Minha equipe jurídica já analisou a situação do seu pai. Roberto finalmente olhou para mim. Lucas, eu cometi erros. Você fez escolhas. Ele abaixou os olhos. Eu sei. Não. Você não sabe. A sala ficou em silêncio. Continuei. Você disse que eu não tinha o que era necessário. Mandou que eu ficasse de joelhos. Assistiu sua filha me humilhar diante de todo mundo e ainda aplaudiu. O rosto dele ficou tenso. Eu estava errado. Isso não desfaz o que aconteceu. Eu sei. Pela primeira vez, Roberto parecia apenas um homem envelhecido e cansado, não um empresário poderoso que um dia eu temera. Sofia enxugou as lágrimas. Eu também estava errada. Olhei para ela. Sofia deu mais um passo. Eu achava que sucesso era alguma coisa que dava para enxergar num extrato bancário. Achava que seu carro, suas roupas e nosso apartamento diziam quem você era. Ela parou. Eu estava errada. Permaneci em silêncio. Eu fui embora porque estava com medo. Ela continuou. Medo de você fracassar. Medo de um dia ter que admitir que escolhi uma vida que não impressionava ninguém. A voz dela falhou. Mas você não fracassou, Lucas. Respondi baixinho. Você apenas deixou de acreditar em mim. Sofia assentiu. Sim. Aquela admissão doeu mais do que um simples pedido de desculpas. A mãe dela finalmente falou. Nós tratamos você muito mal. Olhei para ela. Eu sei. Ela começou a chorar. Achávamos que sua ambição era arrogância porque você ainda não tinha dinheiro para provar nada. Sentei novamente. Por que vocês estão aqui? Sofia colocou a pasta de couro sobre minha mesa. Dentro havia documentos financeiros, notificações jurídicas e uma proposta de reestruturação. A empresa do pai dela ainda poderia sobreviver. Mas apenas se a Miller Systems adquirisse os ativos restantes e absorvesse parte das dívidas sob condições rígidas. Analisei os números. Vocês querem que eu salve a empresa? Sofia assentiu. Não. O rosto dela desabou. Eu quero que você salve a gente. Fechei a pasta. Isso não é minha responsabilidade. Eu sei. Então por que está pedindo? Porque você me ensinou uma coisa. O quê? Que uma pessoa pode se tornar algo que ninguém esperava. Olhei para ela. Sofia sorriu tristemente através das lágrimas. Passei anos acreditando que tinha escapado de uma vida medíocre. Ela olhou ao redor do meu escritório.
Depois percebi que fui embora justamente quando o homem ao meu lado estava construindo algo extraordinário. Não senti orgulho. Senti tristeza. Porque houve uma época em que ouvir aquelas palavras teria significado tudo para mim. Agora elas tinham chegado tarde demais. Levantei e caminhei até as janelas. Lá embaixo, Chicago continuava se movendo sem se importar com nenhum de nós. Sofia. Sim, eu vou ajudar. Ela levantou os olhos rapidamente. Mas não porque ainda amo você. A expressão dela mudou. Vou ajudar porque sei como é sentir tudo desmoronando ao seu redor. Roberto me olhou. Então vai salvar a empresa? Não. Virei na direção dele. Vou ajudar a reconstruir o que ainda puder ser salvo. Seu nome não vai controlar a empresa. Suas decisões também não. E eu não vou esconder nenhuma ilegalidade. Ele assentiu. Concordo. Haverá supervisão independente. Concordo. E se os investigadores encontrarem qualquer crime, você vai colaborar completamente. Roberto hesitou alguns segundos. Depois assentiu. Concordo. Sofia começou a chorar novamente. Obrigada. Balancei a cabeça. Não agradeça ainda. Ela pareceu confusa. Isso não é perdão. Eu entendo. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Sofia assentiu lentamente. Eu sei. Passamos os 6 meses seguintes reestruturando a empresa. Roberto colaborou com os investigadores. Alguns ativos foram vendidos. Outros puderam ser salvos. Funcionários que não tinham feito nada de errado mantiveram seus empregos. Sofia começou a trabalhar com a equipe responsável pela reestruturação. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a enxergar pequenos sinais da mulher com quem eu havia me casado anos antes. Não porque ela estivesse tentando me reconquistar, mas porque finalmente parecia compreender o significado de responsabilidade. Certa noite, ela entrou no meu escritório. Tenho uma coisa para você. Colocou um pequeno envelope sobre minha mesa. Dentro havia uma fotografia antiga. Era do nosso casamento. Nosso antigo apartamento aparecia ao fundo. Meu Suzuki estava estacionado do lado de fora. Eu sorri. Tinha esquecido dessa foto. Eu não. Sofia se sentou diante de mim. Eu costumava pensar que os anos mais felizes da minha vida estavam no passado. E agora? Ela olhou para mim. Agora acho que aqueles anos me ensinaram o que felicidade realmente significava. Eu não respondi. E ela não pediu para voltar. Aquilo importou para mim. Em vez disso, apenas disse, sinto muito. Dessa vez, eu acreditei. Mas acreditar no arrependimento dela não significava que eu queria nosso casamento de volta. Algumas portas podem ser perdoadas sem precisar ser abertas novamente. 1 ano depois, a Miller Systems tinha se tornado uma das empresas de tecnologia logística de crescimento mais rápido da região de Chicago. O velho Suzuki continuava estacionado na minha garagem. Léo odiava aquilo. Você pode comprar 20 carros novos. Eu sei. Então por que ainda guarda essa coisa? Sorri. Porque ele me lembra de uma coisa. Do quê? De quem eu era antes de qualquer pessoa acreditar em mim. Léo assentiu. Você está diferente agora. Espero que sim. Certa tarde, peguei o Suzuki e dirigi até o antigo tribunal no centro de Chicago. Estacionei e fiquei sentado em silêncio. Lembrei do terno molhado. Da água escorrendo pelo meu rosto. Das palavras de Sofia. Das risadas do pai dela. Durante anos, imaginei que o sucesso teria gosto de vingança. Não tinha. Tinha gosto de paz. Percebi que minha maior vitória não era fazer aquelas pessoas se arrependerem de terem me machucado. Minha maior vitória era ter chegado a um ponto em que a opinião delas já não determinava meu valor. Meu celular tocou. Era Sofia. Lucas. Oi. Eu só queria agradecer. Sorri. De nada. Encerramos a ligação. Girei a chave do Suzuki e ouvi o velho motor ganhar vida. Sofia um dia disse que eu nunca seria suficiente. Ela estava errada. Não porque eu fiquei rico. Não porque construí uma empresa. Não porque conquistei respeito.
Ela estava errada porque eu já era suficiente antes mesmo que qualquer pessoa acreditasse em mim. Nunca permita que a opinião de outra pessoa se transforme no limite do seu futuro. Continue construindo. Continue aprendendo. Continue avançando. E, quando alguém disser que você nunca vai conseguir, lembre-se de que talvez essa pessoa esteja apenas olhando para quem você é hoje e não consiga imaginar quem você ainda pode se tornar.